Caso de polícia, presidente BAP pede prisão de ex-conselheiro do Flamengo. Pedro está de volta e mais um jogador lesionado? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa eu quero começar já pedindo desculpas a vocês por essa voz um pouco anasalada. Eu tô gripada, mas estou aqui para deixar vocês bem informados de tudo que está acontecendo no mais querido do Brasil. Então não esquece, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ajuda muito o nosso trabalho. Eu vou começar falando sobre um assunto muito sério. O presidente do Flamengo, o BAP, fez um pedido de prisão preventiva a um ex-conselheiro do Flamengo, conhecido como Peruano, por conta de declarações ditas como homofóbicas em um vídeo nas suas redes sociais. Essa solicitação do BAP está em um processo aberto do Ministério Público, pelo Ministério Público, em que o peruano já foi acusado por BAP por injúria e homofobia em uma outra circunstância. A gente espera, claro que sempre, a justiça seja feita. Mudando de assunto, vou falar sobre Bruno Henrique. O jogador está com muitas chances de ser relacionado para a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Há muita chance. Durante toda essa semana, o Bruno Henrique está trabalhando de forma muito acompanhada e com muita dedicação para que ele esteja à disposição para a estreia no Brasileirão, que acontece no sábado no Maracanã contra o Internacional. O treino de ontem do Flamengo deu algumas respostas e a partir dessa resposta, o Bruno Henrique ele ficou ainda mais próximo de poder voltar a ser relacionado. Ainda falando sobre o treino, ontem a equipe do Flamengo treinou na parte da noite. Uma parte do treino aconteceu à noite, teve uma mudança no horário, mas hoje o treino acontece à tarde, inclusive aberto para a imprensa, e você acompanha tudo desse treino aqui no BTB Esportes. Também vai ter entrevista após o treino. A partir, então, das 2 horas da tarde, você acompanha tudo aqui no BTB Esportes. O Arrascaeta é um jogador que preocupa muito o Flamengo. Ele vem treinando e tá lesionado. Tem a situação do Gerson, que não tem lesão, mas há muitas chances dele ficar fora da estreia do Campeonato Brasileiro. Apesar de não estar lesionado, ele tem uma fadiga muscular e não deve, tem muita chance de não ser relacionado por conta disso, mas agora o Flamengo tem mais uma preocupação. A bruxa não tá solta, parece que a bruxa mora no ninho do urubu. Mais um jogador do Flamengo lesionado. Desta vez quem? Danilo, jogador que já vem numa sequência de não ficar à disposição. Ficou fora da reta final do Campeonato Carioca, não foi convocado, foi desconvocado da seleção brasileira. E ontem, na verdade, teve uma nova lesão constatada. O Flamengo, inclusive, divulgou a nota explicando a situação do Danilo. E na nota, o Flamengo deixa bem claro que o jogador não estará à disposição para a estreia do Brasileiro e nem também para a estreia da Libertadores. A nota diz que o jogador já iniciou o tratamento com a fisioterapia, porque ele sentiu dores na coxa direita durante a atividade de ontem, de antes de ontem, na verdade, de terça-feira, e foi detectada uma nova lesão muscular. O caso do Danilo, todo mundo sabe quando ele foi contratado pelo Flamengo que isso tinha risco de acontecer. É um jogador já com a idade um pouco mais avançada, um jogador que não vinha atuando com muita frequência, tem uma exigência, o calendário do Flamengo por conta do número de jogos, e a gente está no início de uma temporada, ele vinha de um período sem atuar lá onde ele estava jogando anteriormente. Então, quando o Danilo foi contratado, já sabia-se desse problema. O Flamengo já tinha noção desse problema e de o quanto isso poderia prejudicar, mas ainda assim resolveu contratá-lo. Ele é um excelente jogador, quando está em campo, dá conta do recado, mostra que tecnicamente é bem acima, mas quando foi contratado, sabia-se desse problema, que o Flamengo poderia enfrentar esse problema por conta da idade do atleta, pelo tempo que não vem jogando. Enfim, mais um jogador lesionado, mais um jogador que fica fora da estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Então Danilo não estará à disposição para essas partidas. O caso do Gerson, como eu falei, tá sendo estudado para ver se ele vai ter condições. Existe chance dele não jogar nessa partida do Brasileiro. O Arrascaeta
tá fora da estreia do Brasileiro, tem lesão detectada, então é essa situação complicada do Flamengo nesse início de competições após o Campeonato Carioca, essas competições que de fato dão o pontapé inicial na temporada, e o Flamengo encontra alguns problemas com jogadores importantes desse elenco, mas pelo menos o Bruno Henrique tem a esperança de que esteja recuperado e à disposição para a partida do próximo sábado contra o Internacional. E o Pedro, ele está de volta. Pedro de volta aos relacionados do Flamengo. Foi enviada a lista à Conmebol dos jogadores que estarão à disposição para a Conmebol Libertadores. E o nome do Pedro estava entre esses jogadores. Isso significa que o Pedro vai jogar o primeiro jogo da Libertadores? Não significa. Ele ainda está num processo de recuperação. Mas o nome do Pedro, o nome do Vinha e de outros atletas, são ao todo 50 jogadores relacionados, estão nessa lista que foi enviada à Conmebol, e isso, claro, dá uma esperança de um retorno quanto antes aos gramados, só pelo fato dele ter sido relacionado, assim como também o Vinha, que está nesse processo de recuperação. Os dois estão em processos diferentes. O Pedro já está no estágio mais avançado da recuperação e o Vinha ainda não faz trabalho no campo com a equipe, ainda está fazendo trabalho e atividades na academia. A situação dele ainda está distante de ser resolvida, mas o Pedro, o quanto antes, vai voltar e está na lista que foi divulgada pelo Flamengo e que foi enviada à Conmebol. Outra lista que saiu dos jogadores pré-relacionados para o Super Mundial de Clubes, e também está lá Pedro, Vinha, esses atletas também estão nessa lista que foi enviada para a FIFA, dos atletas que estarão à disposição do Flamengo para o Super Mundial de Clubes. E aí nas redes sociais muita gente perguntando, cadê o Jorginho? Cadê o Jorginho que não está na lista? Gente, o Jorginho não pode entrar na lista porque ele não é contratado do Flamengo. Se isso acontecer, se ele de fato for contratado, existe a possibilidade sim de mudança na lista, de alteração nessa lista. Essa, a princípio, é uma pré-lista para a FIFA, para essa competição. Então, muita gente perguntando do Jorginho, ele não é jogador ainda do Flamengo, por isso não está nessa lista do Flamengo. Nessa lista tem muitos jogadores da base, jogadores que podem complementar o elenco e, claro, ela pode sofrer alterações. A lista da Conmebol Libertadores, ela é uma lista final que já foi enviada, os 50 nomes relacionados, e aí pode ser alterada só quando a equipe mudar de fase. Ainda falando sobre Libertadores, a Conmebol divulgou os uniformes, né, nesse primeiro jogo do Flamengo na Libertadores, o Flamengo que estreia no próximo dia 3, e o uniforme já foi divulgado. Tá aqui, ó, o uniforme branco do Flamengo. O Flamengo vai estrear com o uniforme branco aqui dos jogadores e aqui o uniforme azul de goleiro. Essa vai ser a roupa do Flamengo no primeiro jogo da Libertadores nessa temporada. Divulgou também do Deportivo Táchira, né, que vai ser o primeiro adversário do Flamengo. Tá aqui a roupa do Deportivo Táchira, amarela e preta, né, dos jogadores, e alaranjada é a roupa do goleiro, e essa aqui é a roupa da arbitragem. Então, tudo divulgado já, essa contagem regressiva para a estreia na Libertadores. Todo mundo ansioso, claro, com o Campeonato Brasileiro, competição que o Flamengo já colocou como muito importante na temporada, mas há, claro, uma ansiedade pela Libertadores, pelo sabor que tem uma competição Libertadores, e o Flamengo estreia, portanto, contra o Deportivo Táchira no próximo dia 3 de abril, e o uniforme já foi divulgado. O Flamengo que vai dar o pontapé inicial na Libertadores de uniforme branco, e o goleiro Rossi, certamente, né, com o uniforme azul. Expectativa lá em cima para o Flamengo nas competições do ano, como eu falei, tem essa situação, né, muitos jogadores se lesionando. O Flamengo acaba prejudicado, né, por N motivos, perdendo vários jogadores, mas ainda assim é um elenco qualificado, tem jogadores retornando, atletas que não estavam à disposição antes da pausa para a data FIFA, que estavam em processo de recuperação. Foi o caso do Cebolinha, que já está completamente recuperado, o caso também do Michael, que os dois foram relacionados no último jogo do Carioca, mas não tinham plenas condições e se trataram para estar bem e já estão
bem recuperados das lesões. Então, assim, os jogadores vão também retornando e ficando à disposição do técnico Filipe Luiz. Os jogadores que estavam com as seleções estão de volta, se apresentam hoje também, treinam no Ninho do Urubu. O Wesley, Léo Ortiz, Alexandro, que estavam com a seleção brasileira, Gonzalo Plata, que de todos os convocados foi o que mais atuou praticamente os 2 jogos inteiros, também estará à disposição do Filipe Luiz. Também tem o Varela, que estava com a seleção uruguaia e também fica à disposição. De la Cruz, que foi cortado da seleção uruguaia, a informação é que ele está bem fisicamente, teve aquele burburinho de problema com a comissão técnica, mas a informação que o Coluna do Fla, inclusive, trouxe é que ele foi feita uma análise, né, e foi visto que ele não teria plenas condições de jogar na altitude, mas para jogar o Campeonato Brasileiro agora, a estreia da Libertadores, ele está 100%, está tudo bem com o De la Cruz, também está à disposição. De todos os convocados, Plata foi o que mais atuou, na sequência o Wesley também, que jogou os 2 jogos, jogou um jogo inteiro e metade de uma das partidas. Então são os atletas que voltaram da seleção e vão trabalhar para estarem à disposição no próximo sábado com o técnico Filipe Luiz. Eu vou ficando por aqui, essas foram as informações do Flamengo. Não esquece, curte o vídeo, nos ajude a bater a meta de 100 likes, deixa o seu like, ajuda muito o nosso trabalho, comenta também, dá a sua opinião, fala aí sobre os assuntos, eu estou sempre acompanhando aqui nos comentários. Muito obrigado por tudo, obrigado a você que ficou até aqui, tamo junto, pessoal, e até a próxima!